Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo teremos os relatos do clarividente Natanael, que mora em Minas Gerais. Então fiquem agora com a narração do inscrito do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano, e a todos os inscritos do canal. Meu nome é Natanael, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Meu nome de trabalho é Ritano, que vem do espanhol cigano. Sou bisneto de ciganos e vim com o dom da clarividência, que é ver, e clareaudividência, que é ouvir, intuição. Sou sensitivo. Sempre tive a mediunidade extremamente apurada. Minha avó cuidou de 13 filhos através da cartomancia. Minha mãe me criou também através da cartomancia. Sou filho único. Mas vamos ao relato. O caso ao qual irei relatar agora a vocês será de 2019. Quando eu estava trabalhando em um bar. Todos nós sabemos que um bar é um lugar extremamente carregado, onde espíritos famintos por uma bituca de cigarro, um restante de cerveja e até mesmo os espíritos zombeteiros da prostituição, das drogas e da contenda estão neste ambiente. Certa noite, para ser exato, uma quinta-feira, 1h14 da manhã, estava eu sozinho no bar, onde eu trabalhava, e eu estava lavando os copos e talheres para deixar tudo organizado para o próximo turno, quando o meu chefe chegasse para reabrir o comércio. O bar tinha 3 enormes portas, as 2 portas laterais já estavam fechadas e não havia nenhum movimento no bar, e tampouco na rua. A rua estava totalmente deserta. E deixei apenas a porta do meio semi-abertas. E segui lavando os copos e talheres, quando, de repente, para um motoqueiro, um homem cuja aparência deveria ter 38 a 40 anos, no máximo. Olhos verdes claros e de extrema beleza. Um rapaz muito boa pinta. Ele, não me esqueço disso, ele estava com uma calça preta, como se fosse uma calça social, uma camisa branca. Um homem deveria ter 1,80 m de altura. Antes dele chegar, parar com a sua moto na porta do comércio, eu tinha sentido um cheiro muito forte de enxofre e ao mesmo tempo um cheiro de flores. Como quando o motoqueiro entrou dentro do bar, o cheiro ficou mais intenso. Ele puxou uma cadeira e sentou-se. Eu, que estava lavando os copos e talheres, virei e olhei para ele e disse: "O que você deseja, meu amigo?" Ele olhou no fundo dos meus olhos e respondeu: "Eu quero qualquer coisa." Eu disse: "Qual bebida você quer?" E ele seguiu dizendo: "Eu quero qualquer coisa." Então eu peguei uma cerveja ao qual não irei dizer o nome para não fazer propaganda, porém era mais cara. E com uma garrafa de 600 ml eu coloquei sobre a mesa e servi um copo para ele e perguntei para ele se ele queria comer alguma coisa, e ele seguiu com a mesma frase: "Qualquer coisa." Então eu fritei algumas batatas, fritei torresmo, que aqui em Minas é muito comum, torresmo, fígado e cebola. Coloquei sobre a mesa e disse a ele: "Bom apetite." Enquanto ele estava lá comendo, eu voltei ao meu trabalho. Enquanto eu estava de costas, para que vocês possam ter uma base do local, é o balcão, tem uma pia, aonde que eu fico atrás do balcão, e aí o bar. Se eu virar para lavar alguma coisa na pia, eu fico de costas para os clientes. Porém, eu tenho uma visão do bar, porque à minha frente, acima da pia, tem um espelho. Eu consegui ver ele através desse espelho. Eu tô lá terminando meu trabalho, terminando de lavar tudo,
Eu observei que ele estava olhando demais para mim. Através do espelho eu observei isso. E ele estava olhando com os olhos bem fixos, na verdade. A respiração dele estava muito ofegante. E eu percebi que ele não havia até então tocado na cerveja e tampouco nos petiscos que eu havia servido. Eu achei aquilo, pessoal, na real, eu achei muito estranho. E o cheiro forte de enxofre continuava pairando no ar. Continuei fazendo meu trabalho. Quando eu terminei de lavar os copos e talheres e me virei para ele, eu perguntei: está gostoso os petiscos que eu lhe servi? E ele não respondeu nada. Ele pegou o copo, enfim, e deu um pequeno gole na cerveja. E colocou o copo sobre a mesa novamente. E eu perguntei: quer mais alguma coisa? Ele não me respondeu. Me virei novamente para secar a pia, colocar as coisas no lugar. Quando de repente eu sinto o ambiente ficar extremamente gelado. Lembrando que no dia estava fazendo um calor infernal. Eu tinha um ventilador no bar, porém o ventilador não estava funcionando. Era um ventilador muito antigo. Mesmo eram dois, um não funcionava. O que funcionava não ventilava a ponto de fazer aquele gelo, estava muito quente. O lugar estava realmente extremamente gelado. Enquanto eu estava terminando de organizar a pia, o cheiro extremamente forte foi se aproximando de mim. Esse homem, ele deu um forte tapa sobre o balcão. E eu me assustei. Quando eu me viro, ele estava quase entrando no meu local de trabalho, né, atrás do balcão. Então eu me assustei. Eu ia pegar uma grande faca que ficava debaixo do balcão e embaixo do caixa, né? Pois aqueles horários onde eu trabalhava era um lugar de extrema periculosidade, então a gente não podia dar sorte ao azar. Ele então disse a seguinte frase: no próximo ano que virá, vai vir um vírus para cá, para esta terra brasileira, esta terra mestiça, esta terra climática. E esse vírus virá para ceifar muitas pessoas. Eu acredito que ele estava dizendo sobre o corona. Então ele continuou falando e ele disse: a sua mediunidade irá multiplicar. E é hora de despertar. É hora de despertar, é hora de despertar. Ele disse 3 vezes. E ele estava com uma fúria, mas na verdade muita fúria. E no final ele disse: o seu dom e a sua mediunidade é extremamente forte. Bom trabalho e eu espero que você salve muitas vidas. Eu fiquei pálido, eu não tinha reação, eu não conseguia segurar com a faca com força e com precisão. Eu já não sabia mais aonde eu estava, na verdade. Eu vi que os olhos dele estavam como se fossem brasas, pequenas brasas, mas ao mesmo tempo a sua fisionomia havia mudado e é como se fosse uma aparência do mal, ao mesmo tempo um lado angelical em sua face. Gente, eu fiquei sem reação. Sabe quando você quer gritar, você não consegue, você quer correr e você não consegue? Eu fiquei sem entender aquilo. Ele pegou o capacete, colocou sobre os braços e eu disse: Senhor, qual é o seu nome? Ele olhou para trás, deu um sorriso de lado e deu uma pequena risada. E disse: humanos, como são tontos. Eu fiquei sem entender, porque ao mesmo tempo que senti uma boa presença, também senti uma má presença. Eu tentei falar um pouco mais alto, pois a minha voz não estava, na verdade, muito embargada por conta do medo, a apreensão, e disse: Senhor, falta pagar o que deve. Ele então pegou uma nota de 100, junto a mais diversas notas de vários países. Eu percebi que tinha dólar, euro, iene, que é uma nota oriental, libra, dentre outras notas, dentro de um pequeno saco de pano que ele havia tirado de dentro do bolso da calça. E ele disse: qual dessas cédulas que eu posso pagar?
E eu fui e peguei a nota de 100 dentro desse pequeno saco de pano. E aí eu falei 1 minuto que iria pegar o troco dele. E ele saiu com o capacete ainda na mão e foi embora com a moto. Sem capacete, sem segurança e sem nada. Eu fiquei sem entender absolutamente nada. Coloquei o dinheiro no caixa e fechei o bar e vim embora descansar. No dia seguinte, meu patrão me liga e diz: Natanael, eu não me importo que você coma alguma coisa, você beba uma cerveja após o seu expediente, mas, por favor, guarde limpe e coma tudo que você pegar para consumir. Eu pedi perdão para ele e disse que realmente eu deixei as coisas em cima da mesa, mas eu falei com ele: João, não é o nome, eu vou colocar um nome fictício para não expor. Não foi eu quem consumiu isso e você não vai acreditar no que aconteceu. E eu contei o ocorrido para ele, expliquei que todos os produtos que estavam sobre a mesa não eram meus, contei a história para ele e ele ficou sem acreditar. E eu disse: puxe nas câmeras, que ele havia instalado 2 pequenas câmeras no comércio. E eu disse para que ele pudesse acreditar em mim, eu deixei uma nota de R$100 abaixo do envelope do caixa, porque eu já havia fechado o caixa. E ele viu que realmente tinha uma nota de 100. Quando ele puxou a câmera, que estava conectada no telefone dele, ele viu que eu servia a mesa, que eu coloquei a cerveja, que eu coloquei os petiscos e que eu estava conversando com alguém, porém não tinha ninguém. Ele ficou abismado e pensou que eu era louco, porém, quando ele viu que eu estendi a mão sobre algum lugar que, na minha visão, de fato, eu estava pegando o dinheiro dentro do pequeno saquinho de pano, e surge uma nota de 100 na minha mão, ele ficou boquiaberto. E mais uma coisa que eu não havia percebido, que é uma prova ideal, que havia o rastro do pneu da moto daquele homem. E também, claro, que o cheiro de enxofre e de flores ficou impregnado no bar por um bom tempo, por 7 dias, para ser mais preciso. Depois deste dia, eu trabalhei naquele bar mais um mês, então a minha mediunidade, de fato, ela multiplicou. Eu posso dizer melhor que ela triplicou. Pessoal, acreditem se quiser, esse caso é real. E este é o primeiro de muitos, mas muitos casos que irei relatar para todos vocês. Neste mundo, o mal, ele é uma realidade, mas o bem também. E ele se mantém, ele se mostra das formas mais sutis ou descaradas possíveis. Um forte abraço para todos. Uma boa noite a todos. Meu nome é Natanael. Como havia dito ao relato anterior, sou clarividente e sensitivo. Vamos ao relato. O ano é 2021, meio da pandemia, em Belo Horizonte. A prefeitura local havia reaberto comércios por um curto prazo para ver se a população iria colaborar com as normas sanitárias. E para os comércios de bebida não seria diferente. Sendo assim, alguns amigos resolveram se reunir em uma praça à noite para tomar algumas cervejas, rir, divertir, enfim, se reencontrar. E resolveram me chamar. As praças são 2 ambientes. O de baixo com um arbusto de flores ao centro e a de cima com aparelhos de ginástica. Eu e meus colegas estávamos na parte de cima. Nos encontramos às 22h30. Pedimos bebida no aplicativo. O motoqueiro entregou e começamos a se divertir. Eu bebendo pouco para cuidar da galera, pois sabia que algo estava por vir. Estávamos eu, 2 casais, que darei nome fictício, e um outro rapaz solteiro. Conversa vai e conversa vem, quando olho no relógio,
eram 23h50. Eu havia dito a todos que iria no máximo 00:30. E fui no mato urinar numa parte mais isolada. Quando voltei, o rapaz, o que era solteiro, Cláudio, nome fictício, estava totalmente parado e suas pupilas estavam dilatadas. O irmão dele, Luiz, também nome fictício, disse: "Tem algo de errado com meu irmão." A cunhada, Ana: "É verdade, tem algo de errado com meu cunhado." Eu olhei fundo. Cláudio estava incorporado. Começou a dançar, sorrir, tirando a camisa. Ao contrário de outros obsessores, esse estava festivo. Eu pedi que fosse embora. E ele disse que iria quando quisesse. Estava totalmente transformado. Vinha um cheiro podre, como se fosse uma carniça. Ao tocar em sua pele, eu e os demais sentíamos que o mesmo estava frio. De repente, Cláudio fica parado no topo da escadaria que divide as duas praças, com uma fisionomia serena, totalmente imóvel. Pensamos, o obsessor foi embora. Estava só começando. Quando olhamos para a escadaria da praça, vinha subindo um casal. O homem era um homem alto, gordo, e a moça uma moça magra e loira. E ambos estavam embriagados. O homem estava com uma lata de cerveja nas mãos. Quando passou perto de Cláudio, entre aspas, o pediu um gole de sua cerveja. "Ei, me dê um golinho aí, amigo." O homem esticou o braço para passar a lata para Cláudio. Quando Cláudio pegou a lata, o homem incorporou na mesma hora. Sua voz ficou sinistra, tenebrosa e dava uma risada rouca e sinistra. Eu poderia sentir que este homem já era alto e gordo. A sensação é como se ele tivesse aumentado um pouco mais o seu tamanho. Começou a ficar extremamente agressivo, até mesmo com sua namorada, a xingando de todos os nomes. Eu não vou relatar tudo o que ele disse, porque são nomes extremamente pesados. Sua namorada, então, ficou muito assustada, pois não sabia o que estava acontecendo. Ele a estava tratando como um cavalheiro, com todo amor e gentileza, e ao passar aquela lata de cerveja ficou transformado. Eu então disse à moça: "Saia de perto, ele está incorporado." Aquele grande homem olhou para mim com uma face muito ruim, um olhar macabro, e ao mesmo tempo olhou para ela e disse: "Meu amor, não vai acreditar, vai?" E deu um beijo nela, que ao mesmo tempo incorporou. Ambos foram embora, incorporados, ela gritando, dando gargalhadas, e ele xingando todos os nomes que tinha direito. Cláudio, por sua vez, seguia incorporado e dando muitas, mas muitas risadas, debochando de todos e amando a situação. Os demais amigos estavam muito tristes e ao mesmo tempo assustados. Quando o irmão de Cláudio e a cunhada foram pegá-lo pelo braço para levá-los para casa, ambos também haviam incorporado. Eu não podia entrar nessa situação porque já estava sem controle. Primeiro que eu havia bebido, até por ética. Mesmo que bebi pouco, muito pouco na verdade, mais uma vez por questão de ética, também uma questão espiritual, eu não me meti naquela situação. Aquela praça ficou pequena, os espíritos obsessores já estavam fazendo a festa. Ficaram incorporados até 5 horas da manhã. Até que, por fim, a cunhada e o irmão de Cláudio já estavam normais, mas Cláudio continuou incorporado. Cláudio, então, desceu as escadas correndo, feito um louco, até o caminho de sua casa. Fomos atrás dele, eu, o irmão, a cunhada e o outro casal que estava conosco. Cláudio, incorporado, havia pegado um cabo de vassoura no meio da rua. Ele gritava, imitava soldado,
cantava, xingava palavrões ao mesmo tempo, dava gargalhadas, muitas gargalhadas. Quando o dia já estava bem claro, já era 5:30, em uma encruzilhada, o obsessor deixa Cláudio. E naquele momento que o obsessor abandonou o corpo de Cláudio, o mesmo acaba caindo com o rosto no chão. A espiritualidade de luz me avisa que eu não deveria estar naquele local com aquelas pessoas bebendo, pelo menos naquele dia. Não que um médium não possa sair, divertir ou tomar um drink, tá, gente? Mas aquele dia específico, a espiritualidade disse que não era para mim ter saído. Cláudio já havia em corpo físico dormido às 2 da manhã. Ou seja, o espírito usou Cláudio de 2:10 às 5:30 da manhã, após o corpo dele estar dormindo. Ou seja, ele, em consciência humana, já estava descansando. Para ele estava na cama dele. Mas o espírito estava usando aquele corpo a noite inteira. No dia seguinte, Cláudio me liga, estava extremamente exausto, o rosto um pouco ralado, e não sabia o que havia acontecido. Pois o irmão e a cunhada contaram e ele não acreditou. E eu simplesmente confirmei o que havia acontecido. Cláudio seguiu fazendo tratamentos espirituais e se curou. Neste mundo, o mal é uma realidade, quanto o bem também é. O mal age com uma sutileza muito grande e que possamos ficar sempre atentos para que não caiamos nesta armadilha. Eu desejo para vocês uma linda noite, um sono maravilhoso, que Deus abençoe vocês, muita paz e muita luz. Forte abraço. Muito obrigado, Natanael, por ter compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo estará o link que vai direto para o WhatsApp do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que sempre está aqui, deixando o like, compartilhando e comentando. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.